aí, irmão, queria saber de você aí, um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou ao investidor, esse nome, cara, que pega. E aí, como é que você começou a engatear nesse mercado, nessa área Beleza. da internet? Beleza, vamos lá. Pra gente começar essa história do reinvestidor, eu tenho que voltar um pouquinho antes, que é justamente ali na parte da pandemia, lá em 2020, né? Porque, pra quem não sabe, tá assistindo, talvez não aparente, mas hoje em dia eu tenho 20 anos. Então, quando eu comecei de fato... Tem 20 Tu tem anos, 20 cara? Eu tenho 20 anos. Ah, para Você de mora na sacanagem. praia, cara? Não. Pô, tá Por quê? acabado, hein, cara? Maresia. Cara, eu gosto de falar Marizia assim... correu. Não, eu gosto de falar assim, o cara, Mas ele tem 20 pode... anos, cara. Tem 20 anos. Pô, que isso, cara, tem muito fora Cara, da assim, curva, eu irmão. sabia que você era novo, mas, assim, na Não, 28, Não, papai, vocês não sabiam que era... 27. Mentira. Ah, 20 anos não, 20 cara. anos não, cara. Que isso, 20 cara? anos, 20 ninguém anos. tá brincando de Fortnite. Já come terra. Come terra. comendo sucrilho. Isso, esse bordão de comer terra era a geração antiga, né? O pessoal falava assim, eu tenho 12, 11 anos, comer terra. Hoje, essa geração neném, fala, não, com 20 anos come terra ainda. Come terra. Não, então, eu tenho 20, cara. Que isso, Cara, Então eu cara. comecei bem novo na internet, bem novo a estudar também. E eu sempre falo o seguinte, você falou, o cara tá meio acabado, mas o cara ele pode fazer o seguinte, o cara ele pode nascer pobre e feio. Mas se ele ganhar dinheiro, ele fica rico e ele melhora um pouquinho a lavaria, não é? Então ele faz ali um botox, ele faz ali um implante se precisar, ele coloca uma lente, aí o cara ele vai Isso aí, desenrolando. isso aí. Então assim, pode nascer pobre e feio? Pode, mas não pode morrer assim não, É isso aí. tá ligado? Então essa é a meta. 20 anos, irmão, na moral. Se eu O que você postasse fazia dinheiro, com 20 anos, cara? vou falar. Pode falar? Não dá. Meu horário não tem como, Não né? dá. O horário não tem dá, como. Não dá. Não, o 20 anos tava trabalhando já, cara. O 20 anos tava no banco. Monstro. Comecei com Ah, então 18, também 19. já era Comecei com, não, mas, pô, mais 20 anos. Fora da curva demais, fora cara. da curva, cara. Pô, Não, sabia velho. fazer curso, fazer essa matéria toda na internet, estar presente e carismático. 20 anos a pessoa tem muita vergonha, né, cara? Tá começando, né, engraçado, cara? porque eu acho que o jovem hoje ele tem muita vergonha porque ele ficou muito preso numa tela só. Então ele não sabe como é que é o mundo real de fato. Então, quer queira ou quer não, eu acho que teve um gap muito grande entre a minha geração, né, o pessoal da minha idade, e o pessoal agora que tá com 14, 13 anos. Que o cara só fica jogando videogame o dia inteiro, ele não quer sair pra jogar bola, ele não quer sair pra ir na rua. E na minha infância, ainda quando era um pouquinho mais novo, eu tive esse contato. Então isso ajuda também no mundo real, É né? verdade. Porque imagina, tu vai chegar numa entrevista de emprego, você vai ficar com medo. Não Você vai pode. querer falar franzino, você vai querer falar baixinho. Não, cara, você tem que destacar. E a comunicação acho que é um dos principais pontos que tu consegue se destacar. E inclusive foi por conta disso que eu comecei o Reinvestidor. Porque lá em 2020, né, só pra contextualizar aí pra galera, E é bem recente, né, cara? 2020 é muito recente. é né? bem recente. E, tipo assim, eu comecei lá em 21, só que 20 deu o start. Por quê? Lá em 2020, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E quando a gente tá no terceiro ano do ensino médio, sempre tem aquela velha pergunta. Qual faculdade você vai fazer? Porra. E aí chegava lá, terceiro ano do ensino médio, perguntava pra mim, cara, o que você vai fazer? Aí teve um dia que eu falava educação física, nutrição, administração, porque eu não sabia o que eu queria. E em contrapartida, todos meus amigos que estavam ali estudando comigo falavam, quero fazer direito, quero fazer educação física e tal, de forma concreta. E alguns agora vão se formar nesse ano, inclusive, né? Me formei lá em 2020, estão se formando agora, em 24, praticamente, ano que vem. E aí, cara, chegava em mim e não sabia o que eu queria fazer. Caramba, cara. E aí veio o comecinho do ano, né? Chegou ali em março e começou a pandemia. Na pandemia a gente falou que, vai ser 15 dias, vai ser 2 semaninhas. Aí o 15 virou 30, 30 virou 45. E aí a gente ficou mais de um 2 ano anos, em mas casa. quase 2 anos. Quase 2 anos em casa. Só que ali na pandemia eu já entendi um negócio. Falei, cara, se eu tô aqui na pandemia, se eu vou ficar dentro de casa isolado, eu quero entrar na pandemia uma pessoa e sair daí uma pessoa muito melhor. E eu pensei, o que eu posso fazer na minha vida para que eu consiga, de fato, ser uma pessoa melhor quando acabar a pandemia? Pro pessoal olhar para mim e falar, caraca, você mudou, cara. E aí eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Então começou ali a aula EAD, eu começava a estudar bonitinho. E aí teve um dia que eu tava mexendo no Instagram assim, pá. Tava vendo, mexi aqui no Instagram, apareceu um anúncio pra mim. Olha só, você pode fazer R$300 por dia trabalhando de casa apenas com o seu celular. Aí eu continuei no anúncio, o cara falou, olha, existe um mercado agora que tá pagando muito e você pode fazer isso. Cliquei assim e me deparei com um negocinho chamado opções binárias. Que talvez a galera de casa tenha conhecido também assim como eu. Só que aí tem um grande problema. Porque geralmente quando eu aprendo uma coisa nova, eu tenho uma filosofia comigo que é o seguinte, eu quero ser o melhor na parada.
Então, se eu quero ser o melhor, eu tenho que aprender com quem já chegou lá e quem é o melhor naquela área. E aí, de toda a pesquisa que eu fiz ali do pessoal falando de opção binária, eu fui lá e falei, ó, vou escolher esse cara aqui que é o melhor. Então, eu fui lá, paguei R$ 2.000 num curso de opção binária e falei, eu vou fazer acontecer. Paguei R$ 2.000 no curso, assisti ali a primeira aula em 2, 3 dias, as primeiras aulas, coloquei ali R$ 60 na Equioption, que era a plataforma da época, pra quem não sabe, né? Era estourado. Aí fui lá, coloquei um dinheirinho na Equioption, 60 virou 80, já bati no peito, falei, caraca, já era. Estourou, eu vou ficar rico em casa. Eu vou ficar rico em casa, 16 anos com R$ 20 de lucro, R$ 80 na banca, que a gente falava, né? Em casa? Em casa ainda, tranquilo. 80 virou 40, no mesmo dia, em questão de minutos. Eu falei, rapaz, tá, e vamos fazer uma outra entrada. 40 virou 20, 20 virou 0. Então eu perdi todo o dinheiro que eu ganhei em, tipo, 30 minutos. Tudo no mesmo dia. Aí eu olhei aquilo e eu entrei em contato com o professor. Falei, ô professor, eu fiz o que você falou, tal. Que realmente eu devorei o curso e fiz. Ele falou, então, mas você errou porque ficou uma questão de mentalidade. Porque o método funciona. Só que você tem que ter a mentalidade certa pra fazer acontecer. E naquela época eu tava naquela vibe de autoajuda, Napoleon Hill. Eu falei, pô, mano, é isso que você falou. Então se eu errei aqui agora, eu vou acertar depois e pau no gato. E aí eu devorei o curso, consumi mais YouTube, fui comprando outros cursos também de caras bons. Resumo da história. Eu fiquei papo de 6 meses nisso. E aí foi o seguinte, eu perdia 20 num dia, ganhava 40 no outro, perdi 80 no outro. E durante 6 meses, eu fiquei praticamente no 0 a 0. Porque eu não ganhava muito, não perdia muito, mas se eu parar pra pensar a margem, eu fiquei no negativo. Acho que uns R$ 100 de prejuízo. Sim. Quase nada, mas tipo, o volume que eu fiz de movimentação ali acabou sobressaindo. E o que acontece? Lá na opção binária, quando eu comecei, gente, você meio que espera a entrada do dia. Então não é só você pegar o celular, igual eles falam, que você vai chegar, entra uma ordem de compra, uma ordem de venda, que é rápido. Você vai pagar o jantar em 1 minuto. Não é assim que funciona. Tem que ter um padrão gráfico, tem que saber analisar. E isso foi muito bom, porque na época eu aprendi a analisar, então hoje, sei lá, olho para um gráfico na bolsa de valores, de uma ação de fundo, eu percebo, pô, aquela ação, ela tá no topo histórico. Aquela ação, ela pode fazer um pullback. Né? Então ela pode romper aqui a resistência. A média e a resistência, móvel, IFR. Exatamente. Manja, hein? Manja? Não, eu sei. Aí, ó. Eu fiz muito, cara. Aí não, eu... Não, você é muito... aí eu fiz isso, né? Eu fiz isso, comecei a estudar, só que eu tava muito estressado, cara. Porque imagina, tu fica horas esperando, vários minutos esperando, uma entrada que vai ser entrada do dia, tu vai lá e erra. E aí acontecia, eu errava a entrada, eu ficava puto. E em vez de ir na academia e descontar minha raiva, eu ia pra academia e não conseguia nem me concentrar, porque eu falava, nossa, amanhã eu tenho que acertar. Então o pessoal fala, nossa, vou me ferrar na vida, vou ter algum baque, vou pra academia, eu vou ficar fortão. Mano, eu tava bravo no dia, eu não conseguia desenvolver. Exatamente, tá contrariada, doido pra chegar no dia pra tu bater no mercado. É isso que é o perigoso também, né, cara? Esse é o problema. Exatamente. E aí chegou num ponto, ô Mari e Léo, que eu olhei pro negócio e falei, cara, eu não vou continuar nisso. Porque eu tava perdendo meu tempo e tava perdendo dinheiro, quer queira, quer não. E aí eu cheguei no Google, pesquisei assim no YouTube. Como ganhar dinheiro sem fazer nada. Não tinha chat GPT naquela época. Não tinha chat GPT na época ainda pra dar um plano assim pra poder fazer. Assim, meu filho, calma. Calma. Prontos aqui. Mas foi bom não ter o chat GPT. Porque foi lá que eu encontrei um mundo de dividendos, de renda passiva, de fundos imobiliários, ações. E eu comecei a descobrir que, pô, se eu investisse que seja R$10 num fundo imobiliário, no outro mês ele ia me pagar. O que eu ia fazer? Nada. Já ia ser uma renda automática pra mim. Então eu olhei pra aquilo... Isso com 16 anos. Isso com 16 anos. 16 anos, Deus me livre. Pode, cara. 16 que anos, mentalidade, cara. Curioso, né? Maturidade também. Porque, cara, com 16 anos a gente quer fazer nada. A gente não quer fazer nada.